Olá, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo falando de como eu cheguei no cristianismo ainda criança, porque eu tenho vídeo falando de como eu saí do cristianismo, quem acompanha meus vídeos já sabe, mas não tem como eu cheguei ao evangelho, tá? E eu vou falar também a diferença que eu vejo, né, no cristianismo, no evangelho de hoje, pro evangelho que eu me converti ainda criança, tá bom? É assim, os meus pais moravam numa firma na Bahia, uma grande firma, né, uma grande empresa de látex, né, que é a seringa, eles eram seringueiros nesse lugar, e tinha muita gente, era muita gente, eu não sei assim precisar a quantidade de pessoas que trabalhavam nessa firma, mas era muita. Então eles faziam tipo ruas, né, que a gente chamava de avenida, mas eram ruas, onde pessoas moravam, e a gente nessa época que eu aceitei o evangelho, a gente morava numa rua de baixo, né? Que era uma rua que tinha várias pessoas que moravam junto, acho que era o quê? Umas 10 pessoas talvez, né? E era muito engraçado, gente, nesse lugar, que era um lugar muito pesado. Eu não tinha muito entendimento por ser criança. Hoje, analisando o que a gente via e sentia, eu, por exemplo, eu e a minha irmã, a gente tinha até dificuldade de dormir nesse lugar, porque era um peso espiritual muito grande. E acontecia nesse lugar que todas as pessoas, os casais que moravam nessa ruazinha, brigavam. Era incrível. Então eu tenho cenas na minha cabeça de homem puxando mulher pelo cabelo, e todos brigavam. Era uma coisa absurda, né? O meu pai é o melhor pai do mundo, tá? Nunca judiou da gente, de eu e dos meus irmãos. Mas quando era às vezes final de semana, ele tomava umas e ele também brigava com a minha mãe. E sabe como é que é? A criança fica triste com aquilo, né? Mas no meio desse povo todo que brigava, era um povo muito atribulado, eu comecei a observar alguns casais que não brigavam, tá? Um desses casais era o Evângelo, que a mulher dele era Lia. As filhas deles eram minhas amigas e a gente brincava muito juntas, né? Outro casal que tinha era o seu Dedé e a Domingas. Era outro casal que não brigava. E tinha um outro que não morava nessa rua, morava na rua de cima, que era o Antônio Barragem, chamavam ele assim, e a Tonha. Eles também não brigavam. E eu percebi que tinha algo em comum entre eles, né? Todos eles frequentavam a igreja evangélica. E eu fiquei de olho neles. Muito pequenininha, mas eu observava. Tudo isso é coisa de Deus, sabe? Porque como que uma criança vai conseguir ver tudo isso e, né, e separar e perceber a diferença dos que frequentavam a religião e de que não frequentavam, né? Porque é muito engraçado isso, porque esse pessoal, eles eram muito diferentes. Eu observava, eu tenho até hoje essa imagem deles na minha mente. Eles eram pessoas muito serenas, né? O seu Dedé mesmo sempre calmo. A Domingas, então, era uma pessoa que ninguém via bravo com os filhos, né? Só falava de maneira enérgica com os filhos, mas não brigavam com ninguém, não falavam mal de ninguém. Ali a mesma coisa com o Evângelo e esse outro casal que morava na outra rua. E aí eu observando, vendo o jeito deles, aquela serenidade, aquela paz, tinha paz na casa deles. A casa deles era diferente dos outros, tá? E eu observava isso. Eu lembro que uma vez eu fui nessa rua de cima e fiquei na porta desse casal que morava na rua de cima. E eu fiquei olhando eles. Se eu não me engano, era no domingo. E eles estavam se arrumando para ir à igreja. Então eu fiquei olhando da porta, estava passando um louvor, sabe aqueles louvor bem cafona mesmo? De antigamente era assim, na vitrola. E aí um passava, eu estava assim na porta da sala, e aí eu via, passava a mulher, a Tonha, daqui a pouco passava o marido arrumando a gravata, e eles estavam com pressa, porque eles iam para a igreja, e dava pressa para os meninos. Anda rápido, que a gente está atrasado. E eu achei aquilo lindo, né? Achei lindo demais. E eu desejei aquilo para minha casa, né? E eu comecei a desejar aquilo. Aí o que é que eu fazia? Eu ia para casa desse Evângelo que morava do lado, né? A gente morava do lado deles e comecei a indagar sobre a religião.
Aí eu perguntava assim, ô seu Evângelo, crente pode jogar bola? Era sempre as coisas que eu gostava de fazer, eu perguntava para ele, que eu já me preocupava com isso. Aí ele, sabe, aquele povo eles eram, a religião antigamente era muito diferente, né? Por exemplo, menina não podia brincar com coisas de menino. Menino não podia brincar com coisas de menina, entendeu? Menino para usar rosa, mas de jeito nenhum, né? Todo mundo sabe como é que é isso, né? Aí eu falava para ele, aí ele, não pode jogar bola. Eu digo, e pode brincar de boneca? Ele disse, pode brincar de boneca. Aí eu lembro, ele ficava me evangelizando, né? Eu digo, seu Evangelho, crente pode dançar? Que eu gostava muito de dançar. Ele falava, não pode dançar, não. Mas o que podia, ele falava. Ele pode brincar de bicicleta e aquela coisa toda. E eu ficava ali perguntando para ele. E aí eu comecei a pedir a minha mãe para eu ir para a igreja com eles, porque eles iam todos juntos. E comecei a ir, e foi eu e a minha irmã, né? A gente ia para a igreja. Aí eu lembro que a minha mãe comprou uma Bíblia para minha irmã grande, só que a minha irmã começou a frequentar a igreja e logo parou. E eu continuei. E para chegar na igreja, gente, era longe. Eu acho que eram umas 2 horas de caminhada. E esse povo ia, eles não perdiam culto. E era aquela coisa boa, animada. E aí minha mãe comprou uma Bíblia enorme para minha irmã, que era católica, tinha uma cruz assim na capa e tudo. E eu lembro que depois eu comecei a levar a Bíblia, mas era pesada para mim. Aí o Evangelo, que me evangelizou, levava a Bíblia para mim, porque eu não aguentava, que era pesada. E aí eu ia, e eu não ia pela influência. Eu fui para a igreja pelo testemunho deles. Foi o testemunho deles que me fez ter curiosidade de ir, né? E eu estava refletindo essa semana sobre a importância do bom testemunho que a gente dá. Essa é a melhor pregação. Eu não me lembro de ter visto nenhum desses casais distribuindo folhetos, nem sair pela rua dizendo Jesus te ama, venha para Jesus, vamos para... Não lembro disso. Eu lembro deles dar bom testemunho, sabe? Era uma coisa bonita, tinha algo de diferente nessas pessoas. E na casa deles, e eu ficava observando. E eu me converti através desse povo. E aí fiquei frequentando muito tempo a igreja. Depois eu dei uma saída, que era só eu em casa, gente. Só eu frequentava a igreja. Os meus pais sempre me deram apoio, nunca me pediram, eles não frequentavam, mas não me pediram. Aí a minha mãe depois começou também a pedir os discos, né, que é o disco de vinil, desse Evangelo lá, começou a ouvir, mas ainda demorou muito para ela se converter. Né? A minha mãe só foi para a igreja através do meu irmão, que tinha um problema sério de bronquite asmática, que o povo era muito forte mesmo. Ele chegou a ter derrame e tudo. Minha mãe via a hora de à noite ela atacar e não amanhecer o dia. E um dia ela não suportando mais ver, ele não conseguia respirar, sangrava pelo nariz, vomitava sangue e tudo. Ela se ajoelhou na cama perto dele e disse que se ele fosse curado, falando ali com Deus, que ela se converteria. E na mesma hora o meu irmão foi curado. Ele não foi sendo curado aos poucos, ou daqui a 5 minutos, foi instantânea a cura. Quando ela terminou de falar com Deus, o meu irmão estava quietinho, dormindo. Ela achou até que ele tinha morrido, né? Mas logo viu que ele foi curado. E mesmo assim, e quando ele levantou, ele já foi para a igreja. E ele não prometeu nada, mas ele foi porque ele ficou grato a Deus. Um dia, se a minha mãe quiser, eu peço para que ela grave esse vídeo falando sobre isso, tá? Mas talvez ela não queira. E aí o meu irmão foi e nunca se desviou, meu irmão, ele nunca saiu, que ele sempre foi muito grato a essa cura que Deus deu a ele, através do seu filho Yahushua, tá? E a minha mãe ainda, demorou muito para se converter, mas se converteu. Mas foi assim que começou a minha conversão na igreja. E hoje em dia, analisando esse evangelho, e o vídeo já tá 9 minutos e pouco. Bom, vou tentar acelerar. Comparando aquele evangelho de antes, vendo como as pessoas eram, eu fico muito triste
Sabe, porque hoje, antigamente não precisava, hoje em dia muita gente dando folhetinho e falando Jesus te ama, mas não consegue às vezes converter ninguém. E eu me incluo nisso, tá? Porque às vezes não dá um bom testemunho. O bom testemunho vale mais do que ficar dando folhetinho e falando Jesus te ama aqui, Jesus te ama lá, tá bom? Porque foi o que me fez me converter ao evangelho. Mesmo o evangelho, gente, distorcido que é o cristianismo, que o Eterno não mandou ninguém fazer cristianismo, ninguém inventar, Deus sempre trabalhou em cima da sinceridade das pessoas, né? Deus sempre curou, Deus sempre batizou no Espírito Santo. Por quê? Por causa da sinceridade que havia antes nas pessoas, o que não se encontra praticamente mais, né, dentro do cristianismo. E com todo o paganismo, idolatria que existe dentro dessa religião, tá? Que é uma religião na contramão daquilo que Deus queria pra gente. Mas Deus sempre trabalhou pela sinceridade do coração das pessoas, né? E isso me entristece muito. Eu me lembro que quando na minha adolescência, criança ainda na adolescência, na época da Santa Ceia, né, que chama Santa Ceia, eu não sei quanto tempo antes, mas é tipo 2 semanas antes de chegar a ceia, a igreja, eu sempre fui do Belém, né, no Ministério do Belém. Depois, quando eu cheguei em São Paulo, quando não tinha Belém, eu procurava o Ministério do Brás e ficava assim, né, sempre nessas duas. Então, a igreja entrava em oração, as pessoas se preocupavam, aí tinha um culto antes da ceia, onde se fazia uma análise, cada um com o outro. Se tinha aquele irmão que tinha uma rusga com o outro, eles se abraçavam, se perdoavam, tinha choro, tinha sinceridade antigamente. Hoje não tem mais isso, né? Ninguém queria tomar ceia brigado com o irmão, não queria. Então as pessoas eram muito sinceras com Deus. É por isso que ele trabalhava tanto no cristianismo, mesmo sendo uma religião contrária àquilo que Deus quer pra gente. Tá bom? Que eu só descobri isso há pouco tempo, por isso que eu saí do cristianismo, tá? Mas nesse tempo eu não tinha o entendimento e Deus perdoa o tempo da ignorância, né? O povo não gosta muito que eu fale com isso, mas é a verdade, eu não posso fazer nada. Certo? Então, e era assim também. Quando tinha muitas vigílias, as pessoas gostavam muito de fazer vigília. Aí a igreja entrava, mas muito antes de ter a vigília, em oração, em campanha de oração, para que Deus trabalhasse. E você sabe qual era o maior desejo dos crentes? Ser batizado no Espírito Santo. Você está pensando que o povo ficava atrás de casa própria? Atrás de bens materiais e de cura? Não. Eu lembro que as pessoas corriam atrás do batismo no Espírito Santo. Essa era a maior bênção que a gente queria nessa época. Quase não se falava em bens materiais, em curas divinas. Outra coisa também, as pessoas eram diferentes. Hoje em dia eu vejo pessoas, né? Eu não quero diminuir a dor de ninguém, né? Mas eu via muito nessa época, às vezes a gente ia visitar uma pessoa, um crente, que ele estava indo embora. Ele tinha uma doença e estava indo embora. E você via aquela pessoa indo embora serena, tranquila. Não tinha aquele desespero, não tinha revolta porque estava morrendo. Hoje em dia o povo não quer morrer mais, né? O povo fica revoltado. Tem gente que até deixa de ser crente, né? Fica bravo com Deus, porque ele quer ser curado de qualquer jeito. Aí Deus não cura e ele fica revoltadinho. Não aceita mais a vontade de Deus. Antigamente era diferente, gente. Era bonito de você ver uma pessoa, você chegava para visitar, às vezes ela estava desenganada pelo médico e ela estava partindo tranquilamente, tinha serenidade no olhar, ela aceitava a vontade de Deus, sabe? Era aquela certeza de dever cumprido, de estar indo embora para Deus. E infelizmente hoje o evangelho é muito diferente. Eu fico muito triste com isso, mas é o que? É a Bíblia se cumprindo, né? A palavra diz que no final dos tempos ia ser assim e a gente não pode fazer nada. Então essa é a minha experiência e eu resolvi contar
de como eu cheguei no cristianismo. E foi um tempo bom naquela época, mas a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas embaixo do sol. E o meu tempo no cristianismo acabou, né? Hoje eu vivo outro momento, eu gosto muito, eu estou muito feliz no momento que eu estou vivendo. Embora tenha sentido tristeza por ver as pessoas cada vez mais afastadas do Criador, mas é cada um no seu tempo, né? O tempo de todo mundo vai chegar. E é isso, que Deus abençoe você que viu esse vídeo aqui, tá bom? Fica na paz e até o próximo vídeo.